Olá, tudo bem? Professora Peta aqui. Nesse vídeo nós vamos falar a respeito do artigo 4º do Código Penal, que trata do tempo do crime. Então pegue seu código, vamos ler juntos aqui o artigo 4º. Considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Vamos entender esse artigo aqui, né, de forma rápida e simples. Para que serve essa determinação do artigo 4º? Essa determinação do artigo 4º ela é importante para definir, eu vou falar em duas principais situações aqui, que são aquelas que a gente mais verifica, né? Primeira, qual lei será aplicada? Porque a gente sabe que as leis mudam, você pode ter um crime com uma pena, uma previsão hoje, daqui a um tempo isso muda, né? E eu preciso saber qual lei que eu vou aplicar para aquele fato praticado. E a segunda, a determinação da responsabilização penal. Então, vamos falar sobre uma e depois sobre outra. Primeira coisa, a questão de qual lei será aplicada. Então, o artigo 4º, ele trata de uma teoria chamada teoria da atividade, que é a regra da aplicação da lei penal. O que isso significa? A lei penal, a lei que será aplicada é a lei que estiver em vigor no momento da prática do fato. Só que aí surge a dúvida, quando que eu considero o fato praticado? O artigo 4º vem e soluciona essa dúvida. Ele diz, considera praticado o crime no momento da ação ou da omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Então, isso a gente avalia de acordo com cada crime, porque tem crimes que o resultado acontece no mesmo momento da ação, tem outros que não, enfim. Então, aqui a gente está falando de forma mais geral, de forma mais teórica. Então, a gente considera o crime praticado no momento da ação ou da omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Vou dar um exemplo. Vamos usar o exemplo do crime de homicídio. A ação ou omissão relativa ao crime de homicídio seria o quê? Aquela eleita pelo agente para matar a pessoa. Então, suponhamos que eu queira matar um desafeto a facadas. Então, a minha ação será o quê? As facadas que eu vou desferir contra o meu desafeto. Muito bem. No dia ali que eu imaginei praticar o crime, eu encontro o meu desafeto, pego aquela faca que eu carrego comigo, desfiro facadas contra ele e deixo ele ali caído no chão para morrer. Só que ele é socorrido, é levado para o hospital e está ali internado, está vivo. Muito bem. Suponhamos que essa pessoa fique viva por uma semana e morra só uma semana depois. Vejamos então, nós temos num dia a prática da ação, uma semana depois o resultado. Vamos supor que nesse período de uma semana, a lei penal sofra uma alteração e a pena do crime de homicídio seja alterada. Vamos supor que de 6 a 12 para 8 a 20. Para o homicídio simples. E aí, fica a dúvida. Quando a lei mudou, a pessoa ainda estava viva, ela morreu só depois. Mas eu desferi as facadas antes da mudança. E aí, que lei que aplica? A regra geral, a lei que estava em vigor no momento que eu desferi as facadas. Então, vai pegar aquela lei e é ela que vai ser aplicada. Aí depois a gente tem uma outra questão, que é se essa nova lei fosse mais benéfica, poderia ou não retroagir. Mas aí você vai assistir o vídeo, que é onde a gente trata disso relacionado ao artigo 2º do Código Penal. Aqui o que é importante é que você entenda que a lei que será aplicada é aquela que está em vigor no momento da ação ou da omissão, no nosso exemplo aqui, no momento das facadas, ok? Essa é a lei que será aplicada. Muito bem. E com relação à responsabilização criminal? Vamos pensar no menor infrator, né? O menor que vai praticar o crime. Mesmo exemplo, ele vai matar o seu desafeto a facadas, só que aí ele desfere as facadas, no momento que ele desfere as facadas, ele tem 17 anos. Uma semana depois, quando a vítima morre, ele já completou 18 anos. E aí fica a dúvida, ele vai responder como sendo um menor infrator ou ele vai responder como sendo um adulto? Responde pelo Estatuto da Criança e do Adolescente ou responde de acordo com o Código Penal? De acordo com a regra do artigo 4º, se eu levo em conta o momento da ação ou da omissão, no momento em que ele praticou a ação, que ele desferiu as facadas, ele tinha 17 anos. Então, ele responde de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente. Essas são as duas situações que a gente mais se depara
especialmente em questões de concurso, de prova da OAB e etc. E uma última observação a fazer a respeito disso é prestar atenção com relação ao crime permanente, tá? Porque o crime permanente é aquele crime em que a consumação está se prolongando no tempo. Então, a prática da ação, ela está acontecendo enquanto o crime permanente estiver acontecendo. Um bom exemplo é o crime de sequestro. Então, pegando o mesmo exemplo do menor de idade, vamos supor que ele sequestre a vítima com 17 anos, essa vítima está com ele no cativeiro e durante o período de cativeiro ele completa 18 anos e só depois que ele completou 18 anos, ele liberta a vítima e encerra o sequestro. Nesse caso, como é um crime permanente, quando ele praticou 18 anos, o crime estava se consumando, consumou-se com ele já sendo maior, e aí ele responde de acordo com o Código Penal. Então, essa é a importância, é para isso que importa a gente conhecer o conteúdo do artigo 4º do Código Penal, tá bom? Espero que tenha compreendido. Até o próximo. Beijo da tia Ana. Tchau, tchau.